Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula e falando sobre sequências. Quando você ouve a palavra sequências, nós já temos uma ideia do que é e do que se trata. Sequência, ou seja, tem uma sequência de termos, que pode ser números, objetos, figuras geométricas, pode ser qualquer coisa que esteja em uma ordem. Então, para iniciar nossa aula aqui sobre sequências, vamos iniciar pelo conceito. É interessante. Sequência é uma sucessão, uma lista ordenada de números, objetos, figuras geométricas, entre outros elementos. E nós já sabemos também, pelo que eu já postei para vocês, que uma sequência ela pode ser finita e infinita. Quando que uma sequência é finita? Esta sequência é finita quando ela tem um número finito de termos, ou seja, você consegue identificar qual será o último termo de uma sequência. Quando que ela é infinita? Quando você não consegue determinar aquela quantidade de termos, tá, que está naquela ordem. Exemplo disso, nós temos os números naturais, em que você sempre pode somar mais um, então dessa forma você jamais saberá qual é o último termo. Também temos os números inteiros, os racionais, os irracionais, tá? Todos esses números são infinitos, esses conjuntos numéricos são infinitos, ok? Assim também como pode ser uma figura de n lados, tá? Ou seja, de n lados mais um. Você jamais saberá quantos lados terá uma figura sempre que você puder acrescentar mais um. Então, exemplificando isso que eu acabei de falar, que sequência, um exemplo aqui de sequência finita. Uma sequência finita aqui, pessoal, eu coloquei 1, 3, 5, 7, 9, 11 e o 13. Ou seja, aqui nós temos o que? Os 7 primeiros números ímpares, tá? Ou seja, os 7 primeiros números inteiros ímpares. Eu poderia muito bem colocar, por exemplo, uma questão em que eu dissesse escreva os 7 primeiros números inteiros ímpares, tá? Ou seja, eu só queria os 7 primeiros. Então, isso já seria uma sequência finita, porque eu estou determinando a quantidade de termos que você tem que colocar. Um exemplo de sequência infinita. Essa sequência aqui infinita, pessoal, o que eu poderia pedir para vocês seria escreva os números menores, os números inteiros menores que 1. Ou seja, a quantidade de números inteiros menores que 1 é infinita, porque você vai ao infinito negativo, ou seja, um número infinito de números negativos, tá? Então, você pode ter essa sequência que ela é infinita. Outro exemplo seria se eu pedisse para vocês, escreva os números maiores que 2. A partir do número 2, nós temos infinitos números. Isso, inclusive, eu não estou nem determinando qual seria o conjunto. Eu poderia colocar dentro do conjunto dos racionais, dentro do conjunto dos inteiros, ou até mesmo dos naturais. Qualquer um desses conjuntos numéricos que eu escolher, essa sequência seria infinita, porque sempre pode ter um número maior que 2. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui um exemplo para ficar mais claro outra ideia. Isso aqui seria os números naturais sem o zero. Por isso que tem esse asteriscozinho aqui, tá? Se você quiser representar os números naturais sem o zero, você pode colocar esse símbolo aqui, os números naturais, o n com o asterisco. Aí, dessa forma aqui, pessoal, o que eu quero colocar para vocês é que nós podemos ordenar, tá, esses termos, indicando eles por A1 igual a 1, A2 igual a 2, A3 igual a 3, A4 igual a 4, A5 igual a 5. E detalhe, tá, pessoal? Esse A1 você também pode ler como A índice 1. Então, aqui vocês poderiam colocar, continuar, tá? Vou colocar reticências aqui, porque são infinitos termos. Mas você coloca aqui, pode ser qualquer letra também, não precisa ser A, pode ser B, T, N. O N é melhor você não colocar, porque o N geralmente, quando estamos falando de sequência, está relacionado ao número. Vocês podem colocar X, tá? X1, X2, X3, ou X índice 1, X índice 2, X índice 3 e assim por diante. Então, dessa forma aqui, nós fazemos a nomenclatura, tá? Com referência aos termos, tá? Onde nós escolhemos uma letra com um índice, tá? Necessariamente nessa ordem aqui, pessoal, que o A1 é igual a 1, tá? É só
uma coincidência porque o primeiro número aqui é o 1. Mas, por exemplo, eu poderia iniciar essa sequência sendo, por exemplo, menos... outro exemplo aqui, para ficar claro o que eu estou falando. Sequência dos números inteiros negativos. Menos 7, menos 5, menos 3, menos 1. Ou seja, aqui é o que? A sequência dos números inteiros negativos. Ou seja, quem é o primeiro termo aqui dessa sequência? Observando aqui, ó, seria aqui o menos 1. Então aqui o A1, ou melhor, agora eu vou colocar outra letra aqui, que seria o nosso X1, seria o primeiro termo aqui, menos 1. O X2 seria o menos 3. Os X3 seria o menos 5. O X4, ou X índice 4, seria o menos 7. E assim por diante. Então aqui, o X1 aqui é igual a menos 1. Tá vendo? Já não é mais igual a 1. Entenderam? Então o termo aqui, tá pessoal, genérico, que a gente coloca a índice 1, pode estar referente a qualquer número ou até mesmo qualquer objeto, dependendo da sequência que você está trabalhando. Como está ali na definição, no conceito, é uma sucessão, uma lista ordenada de números, objetos, figuras geométricas, entre outros, tá? Então nem sempre esse termo aqui pode estar referente a um número. Pode até mesmo estar referente, por exemplo, ao alfabeto, tá? Ou seja, A, B, C, D, tá? Então necessariamente não tem que ser um número. Espero que tenham entendido essa parte aqui. Algo muito importante aqui a ser relevado, tá pessoal? E dar uma atenção é com relação às sequências recursivas. O que seria uma sequência recursiva? A sequência recursiva, pessoal, ela tem uma característica muito especial, porque cada termo, tá, seguinte é obtido a partir do anterior. E é justamente para isso, tá, que nós, por exemplo, precisamos, tá, de uma lei de formação, que é o que nós vamos aprender aqui a fazer logo em seguida. A lei de formação, que pode ser tanto a lei de formação do termo a partir do termo geral, como pode ser também a lei de formação por recorrência. Então, nós vamos logo aqui colocar, tá? Lembrando, sequência recursiva, o termo seguinte depende do anterior, ou é obtido a partir do anterior. Já a sequência não recursiva, você já deve ter em mente, que, ou seja, ele não depende, ele não tem aquela ordem em que um fator ou um termo depende do outro, tá? Para você obter. Então isso caracteriza-se como sequência não recursiva. E a sequência recursiva, o termo anterior ou o termo seguinte tem uma ligação. Então, já que eu falei aqui da fórmula do termo geral, tá? Em que a sequência depende exatamente do termo n, tá? Que eu vou colocar aqui. Então, como vocês já sabem, né? Como eu já falei, na fórmula do termo geral, cada termo, a n ou xn, x enésimo ou a enésimo ou enésimo termo, tá? Ele depende exatamente do termo n ou do número n. Como assim? Vamos lá. Eu tenho aqui o A1, tá? Que é o primeiro termo da sequência, que é igual a n. É igual a n. Tem aqui o primeiro termo, o A1 ou A índice 1, que é igual a 0. E a lei de formação da sequência que eu quero, lei de formação, é AN igual a 2N mais 1. Tá? Ou seja, essa é a lei de formação que vocês têm que seguir. Então, se eu quero o termo A2, isso vai ser como? Ora, eu quero o termo A2. Então, no lugar desse N aqui, pessoal, você vai colocar quem? O 2. Então, no lugar do N, nós vamos colocar o 2. Então, ficamos com A2 igual a 2 vezes N, A2 vezes 2 mais 1. Então, o A2 é igual a 2 vezes 2, 4, mais 1. Isso implica dizer, então, que o A2 é igual a 5. Agora eu digo para vocês, eu quero o A3. Então, o A3 nessa sequência aqui seria então 2 vezes 3 mais 1. Então, o A3, 2 vezes 3, 6, mais 1 é igual a 7.
Então, o A3 é igual a 7. E assim sucessivamente, tá? Ou seja, o termo, tá, pessoal? O termo AN depende unicamente aqui do N, tá? Ele não tem dependência aqui nessa questão aqui, nesse problema aqui que eu acabei de colocar para vocês, a partir dessa lei de formação, ele não depende do termo anterior, tá? Basta você substituir o termo que você quer, ou seja, se você quisesse o A5, então você pegaria o 5, substituiria no lugar de N, multiplicava por 2 e somaria com 1. E assim sucessivamente, e você iria obter os termos, tá? Ou seja, aqui depende unicamente do N, ele não depende do termo anterior, tá? Que é justamente o que nós vamos ver, que são as sequências a partir, tá, do termo anterior, que são sequências obtidas por fórmula de recorrência, tá? Ou seja, ela depende do termo anterior. As sequências que dependem unicamente do termo geral, tá, pessoal? Elas não precisam, tá, do termo anterior. Já as fórmulas, tá, ou as sequências, no caso, que dependem da forma de recorrência, um termo anterior influencia no seguinte. Então, como eu falei para vocês, o termo AN depende do termo anterior, certo? Então, eu vou escrever aqui uma lei, tá, de recorrência e vamos trabalhar a partir dela. Então, o primeiro termo aqui, pessoal, será o 3. E o AN será obtido pelo o A índice n-1 menos 4. Agora vamos colocar aqui, já que nós temos o A1 igual a 3, vamos obter o A2, que é o segundo termo da sequência. Então, A2 será igual. Então, pessoal, vocês podem notar aqui, tá? Que o A2 será quem? O A2 será igual a quem? Ao A índice 2 menos 1, que isso implica dizer que o A2 é igual ao A1 menos 4. Quem é o nosso A1? Eu já falei aqui, ó. A1 é igual a 3. Então, no lugar do A1, nós colocamos o 3. Então, o A2 será igual a 3 menos 4. 3 menos 4 é menos 1. Então, o A2 é igual a menos 1, certo? Então, o nosso segundo termo dessa sequência aqui, que a partir dessa lei de recorrência, tá, é o menos 1. Então, vamos fazer agora o A3, para ver qual será o nosso próximo termo da sequência. Então, o A3 será igual ao A índice 3 menos 1 menos 4. Isso implica dizer que o A3 é igual ao A2 menos 4. Então, o A3 é igual. Quem é o nosso A2? Menos 1. Então, menos 1 mais, vou colocar aqui entre parênteses para não confundir com os sinais, tá? Então, será menos 1 mais menos 4. Então, o A3 é igual a menos 5. Ou seja, pessoal, vocês podem notar aqui que nessa sequência, nossos termos, tá? Temos aqui o A3, o menos 5, o A2, o menos 1, e o A1, que é o nosso primeiro termo da sequência, é o 3. Eu vou colocar aqui essa sequência aqui, que eu vou representar pela letra T. 3, o menos 1, o menos 5 e assim por diante. Como vocês podem ver, essa será uma sequência infinita, tá? Porque sempre o termo, tá, seguinte é obtido também a partir do anterior. E por isso que é uma sequência, tá, pela fórmula de recorrência. Por quê? Porque o termo seguinte depende do termo anterior e não unicamente do valor de n, como é na fórmula geral, como é na fórmula do termo geral, ok? Espero que tenha entendido como é que funciona. Então, vou resolver aqui alguns exemplos, tá, para ficar a ideia clara, tá, e vocês resolverem as questões que eu propus para vocês. Então, pessoal, aqui temos aqui uma terceira questão, tá, que é uma questão do livro A Conquista da Matemática, que diz o seguinte: determine o oitavo termo da sequência cujo termo geral é. Ou seja, pessoal, aqui o termo, tá, depende de quem? Do n. Porque ele está dizendo aqui, para n
maior que zero, tá? Ou seja, se ele está dizendo que o n é maior que zero, pessoal, você não pode colocar um valor menor ou igual a zero, tá? Ou seja, 0, menos 1, menos 2, um número entre menos 1 e 0, ok? Esses números não entram nessa sequência. Esse n só vai ser para números, tá? Maior que zero. Então, ele está dizendo que o primeiro termo aqui da nossa sequência, dessa sequência aqui, é o 1. Então, o termo seguinte será quem? Obtido a partir, o termo n será obtido a partir de n do t índice n mais 1. Tá? Então, vamos fazer aqui o nosso A2. Ou melhor, no caso aqui, será o nosso T2. Escrevendo aqui a fórmula. Então, temos aqui o T índice n mais 1 igual a Tn mais 2. Então, pessoal, ele disse aqui, determine o oitavo termo dessa sequência. Então, vamos descobrir esse oitavo termo. Se o nosso primeiro termo aqui, o t igual a 1, se o nosso primeiro termo aqui é igual a 1, então o termo, tá, o T2 seria igual a quanto? Seria o T1 mais o T2. Seria T1 mais 2. Então, o T2 seria igual a 1 mais 2, que seria igual a 3. Então, pessoal, o T2 aqui foi igual ao T1 mais 2, que era quem? 1 mais 2 igual a 3. O T3, pessoal, é igual a quanto? Ao T2 mais 2. O T2 é igual a 3, então, mais 2, que será igual a 5. O T4 será igual a 5 mais 2, que será igual a 7. O T5 será igual a 7 mais 2, que será igual a 9. Então, o T6 seria quem? 9 mais 2, que seria então igual a 11. O T7, tá? Seria quanto? Vou colocar aqui. Botar aqui na ordem mesmo. T6, como eu já falei para vocês, seria 9 mais 2, que seria igual a 11. O T7 seria igual a 11 mais 2, que seria então 13. E o T8, que é o que ele está pedindo, que é o oitavo termo, seria então 13 mais 2, que seria igual a 15. Tá, pessoal? Então, como o vídeo já está muito longo, pessoal, eu vou fazer somente esse exemplo aqui e no grupo, tá? Nós vamos trabalhar as outras questões. Então, eu desejo um ótimo estudo para vocês e estudem esses termos e tirem qualquer dúvida que vocês tiverem durante a aula. Porque é melhor vocês tirar as dúvidas de vocês e a gente trabalhar lá, até pode ser a dúvida de outra pessoa. Ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.